Vamos iniciar mais um vídeo do nosso canal do professor Cunha, comentando um tema que começou a entrar na ordem do dia, né? Tanto da geografia política, da geopolítica e da geografia econômica. Nós relacionamos esse tema, por exemplo, a um artigo que foi publicado no jornal Valor Econômico, cujo título é A Palavra da Vez em Davos é Fragmentação. Davos, né? A referência a Davos é a referência ao Fórum Econômico Mundial. Este que foi realizado há poucos dias, né? Agora de 2023, de janeiro de 2023. Nós estamos gravando aqui no dia 25 de janeiro. Bom, o que é fragmentação, né? A definição que o artigo traz é de que fragmentação econômica é a reversão do processo de globalização e de integração que moldou a economia mundial nos últimos 40 anos. Ou seja, é a reversão do processo de globalização, de abertura econômica, financeira, né, que veio na esteira do neoliberalismo do final dos anos 70, início dos anos de 1980. Não é um tema, vamos dizer assim, inédito, né? Porque eu me lembro que os geógrafos brasileiros promoveram em 1992, 91, 92, né, um seminário, um grande seminário em São Paulo, para discutir o que se chamou na época o novo mapa do mundo, né, tendo em vista aquelas mudanças geopolíticas que aconteceram na Europa, a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética. Então, esse evento foi um grande evento que deu origem a 4 volumes, né, que reunindo trabalhos que foram apresentados naquele seminário. O volume mais denso e mais teórico, né, talvez a gente possa fazer essa classificação, chamava-se O Novo Mapa do Mundo, né? Globalização e Fragmentação. Então, naquele conjunto de textos, já se discutia a questão de como a globalização não teria terminado, né, com o processo de regionalização, de diferenciação, né, no espaço geográfico, né? Então, salientava-se naquele evento a importância das questões endógenas, né, regionais endógenas, em relação ao movimento de globalização. Mas, no atual momento, essa fragmentação ela toma outro caráter. E começa a atingir aquilo que nós, geógrafos, chamamos, na década de 1970, referente à década de 1970, que foi a nova divisão internacional do trabalho. Então, a localização da produção industrial migrou para países com custos de produção menor, em especial os asiáticos, com destaque mais recentemente para a China. Esse processo começa na década de 1970 e deu origem àquela clássica denominação, né, dos tigres asiáticos. Taiwan, Singapura, né, Malásia.
Coreia do Sul, mas nos últimos 15, 20 anos, né, a China assumiu a liderança desse processo de atrair plantas industriais de grandes empresas que buscam a Ásia, né, para se aproveitar dos menores custos de produção e outras questões ambientais, financeiras, cambiais, né, que não é o caso de nós entrarmos aqui nessa discussão mais específica, né, de elementos mais específicos. Quem foi o grande agente da globalização? Foi a Organização Mundial do Comércio, que ganhou relevo, né? Quem, assim como eu, né, acompanha esse processo nesses 40 anos, nós tivemos um período que só se falava em Organização Mundial do Comércio, né? Ela que procurou incorporar, né, nas legislações dos estados diversos, né, itens que facilitassem o processo de globalização no comércio, né? Assim como agências mais financeiras, como o FMI, né, buscaram moldar institucionalmente os países para a liberalização financeira. Então, a Organização Mundial do Comércio coordenou o processo de livre comércio para que os bens produzidos pudessem circular o mais livremente possível entre os países. Algo bem liberal, né? Nesse caso, neoliberal, né? No entanto, o que é que nós estamos vendo, né? Observando nesses últimos 3 anos, né? É que, principalmente em virtude da pandemia, e não apenas, no entanto, não apenas da pandemia, né, de Covid-19, o que nós estamos vendo é que, principalmente os Estados Unidos, começou a liderar o processo que o artigo chama, então, de fragmentação. Por quais razões, né? O artigo traz 2 razões. A primeira, a preocupação com a superconcentração da produção industrial, tanto de insumos como equipamentos, etc., em alguns países. E alguma superconcentração de produtos estratégicos, componentes, né, estratégicos de equipamentos, etc. E aí, o que aconteceu em virtude da pandemia de Covid-19 deixou claro os riscos envolvidos nessa situação, em virtude da crise do fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos em algumas cadeias produtivas. Então, algumas cadeias produtivas foram afetadas por isso, tanto cadeias produtivas na área de saúde, quanto cadeias produtivas, por exemplo, na área automobilística, né? Na área de produção de smartphones. Nós tivemos notícias, né, de plantas industriais que foram paralisadas por falta desses insumos e equipamentos. E outra questão que veio no sentido de agravar esses riscos, deixar claro, né, que esses riscos estão aí, né, estão presentes na conjuntura atual, é o que o artigo chama de riscos geopolíticos e de segurança, que ficaram evidentes com a invasão da Rússia ao território ucraniano, tornando a dependência da Europa ao gás natural da Rússia um problema sério, como também o peso dos grãos produzidos na Ucrânia e impedidos de serem exportados, um problema também grave
em termos do abastecimento alimentar de diversos países do mundo, dependentes da produção agrícola da Ucrânia, que é uma das mais importantes do mundo, né? Então, nesse contexto, e aí vem a grande diferença da fragmentação nesse momento, o que se defende é a realocação da produção para países amigos, né? Ou seja, países como a China apresentam custos menores, um regime cambial favorável à exportação, mas os seus interesses geopolíticos e de potência hoje, né, potência econômica, potência política, potência militar, indicam riscos, né, por não haver um alinhamento, vamos dizer assim, perfeito, né, mais próximo, né, do Ocidente. Né? Então, a guerra promovida pela Rússia deixou claro, né, que não há ainda, né, um nível de homogeneidade, de integração entre os países do mundo que impeçam, né, crises localizadas, né, de disputas políticas, geopolíticas e econômicas, e que alguns países apresentam também algumas possibilidades, algumas vantagens e possibilidades de caráter econômico, mas que geopoliticamente indicam ainda uma proximidade maior com os países do Ocidente. E, nesse caso, a liderança do processo de fragmentação é os Estados Unidos. Então, quem tem proximidade com os Estados Unidos? Por exemplo, México, né? Por exemplo, Brasil, e aí os Estados Unidos estão liderando. Mas não mais importante do que buscar localizar alguns investimentos americanos nesses países amigos, há uma política industrial hoje colocada em prática nos Estados Unidos, no sentido também de que o próprio território americano possa receber investimentos industriais que dificilmente, sem uma política de apoio, retornariam aos Estados Unidos ou seriam aplicados primariamente nos Estados Unidos. Então, há algumas leis que foram aprovadas nos Estados Unidos que estão concedendo incentivos grandes para que empresas industriais voltem a investir nos Estados Unidos, retornem com plantas industriais nos Estados Unidos, principalmente a produção de alguns produtos estratégicos. Né? E há empresas, por exemplo, que estão trocando parte da sua produção na China, passando algumas plantas industriais para a Índia, por exemplo, né? Que embora seja um país de cultura marcadamente diferente da ocidental, teria, né, um regime político mais um regime político mais próximo, né, daquele do Ocidente e mais permeável, né, a influência das grandes potências do Ocidente. Né? Claro que esse processo, né, que está acontecendo também tem seus riscos,
né? E a reportagem destaca, pelo menos, né, mais importante, que é a questão de recrudescimento do processo inflacionário, porque as empresas que estão indo para os Estados Unidos, por exemplo, elas alertam, né, para o fato de que, de qualquer forma, os custos de produção, mesmo com todos os incentivos, eles são maiores nos Estados Unidos do que na China, né, ou Taiwan. E isso será repassado, esse custo maior necessariamente será repassado aos preços, né? O que certamente terá esse impacto inflacionário. Mas, de qualquer forma, para além do aspecto puramente econômico, a questão geopolítica, em algumas situações, ela se impõe, né? E é preciso é preciso entender, né, que esse processo de crises geopolíticas não cessará, né? Estamos muito distante, né, de um mundo em que as disputas, os conflitos, principalmente de caráter geopolítico, deixarão de existir, né? Esse é um processo que nós podemos ter mais períodos de calmaria, mas que certamente as tempestades virão, né, na sequência das calmarias. Então, é preciso que os países entendam, né, que eles é estratégico para qualquer país, principalmente grandes países, grandes potências, tanto em termos econômicos como em termos de território, etc., e algumas, como o caso dos Estados Unidos, juntando os dois aspectos, né, que esses países têm que se prevenir para as situações mais conflituosas que virão, né, na sequência. Então é isso, pessoal. Tá? Espero que esse vídeo, né, contribua nas reflexões, principalmente nessas áreas, né, da geografia econômica e da geografia política. Então é isso. Um abraço.